Quem fala é o José Correia, sou professor do curso de Sistemas de Informação. A gente está vendo aí a disciplina de desenvolvimento web voltado para a Spinet. Na primeira aula a gente fez o primeiro tutorial utilizando Web Forms. A gente fez na nossa última videoaula e a videoaula ficou um pouco extensa. Então a ideia dessas próximas videoaulas é fazer uma quebra dessa estrutura a gente vai ver sobre a Spinet MVC em 4 partes, desculpa. A primeira parte vai ser sobre uma introdução rápida sobre os padrões que a gente vai utilizar. A segunda parte, são 5 partes mesmo. A segunda parte vai ser a definição do template e a estruturação da nossa aplicação. A terceira parte a gente vai fazer a função de criar. A quarta a de alterar e a quinta de excluir. A ideia dessa separação é fazer uns vídeos de 15 a 20 minutos, para no máximo meia hora, para poder ficar mais fácil o acompanhamento da disciplina. Então a ideia é essa. Essa primeira aula vai ser uma introdução sobre os conceitos que a gente vai utilizar, já para a gente poder começar a trabalhar com a aplicação Spinet, ok? Spinet MVC agora. Então a gente vai criar um projeto. Vou apresentar para vocês o DER depois, a ideia desse projeto que a gente vai trabalhar, mas na próxima videoaula. Então a aula de hoje é para a gente mais focar nos padrões e como que é a estrutura que a gente vai trabalhar. Então vou acessar aqui só para mostrar para vocês um dos padrões que a gente vai utilizar, que é o padrão MVC. Vou pegar uma imagem aqui só para a gente poder ver como que funciona esse padrão. Então, basicamente, a ideia do padrão MVC, do desenvolvimento em camadas, é a estruturação lógica da aplicação. Qual que é o conceito da estruturação que o padrão MVC utiliza? O padrão MVC ele faz a quebra em relação a grupos lógicos de informação. Por exemplo, o usuário, a interação maior que o usuário tem com a aplicação é com as visões, né? O que são as visões? As visões são as páginas, os formulários, no nosso caso os web forms, ou as próprias páginas ASPX ou HTML, do tipo que a gente for criar, que vão apresentar informações para o usuário. Então essa é a comunicação que o usuário tem com a aplicação. O usuário ele utiliza as visões para poder fazer eventos. Eventos são o quê? Requisições que ele faz em relação, por exemplo, criar um cliente, alterar uma conta, adicionar um novo produto. Isso são exemplos de ações que o usuário faz, requisições que o usuário faz para a aplicação. Se a aplicação vai deixar ou não aquela informação ser persistida de maneira física no banco de dados da aplicação, vai depender do processo que é seguido para poder chegar até esse registro de maneira concreta no banco de dados. Esse modelo, essa imagem aqui não mostra a relação entre cada entidade, visão, controlador e modelo. Mas a gente faz a analogia aqui e fica tranquilo. O usuário, então, por exemplo, ele vai fazer uma requisição para poder salvar um novo cliente. Essa requisição vai passar por um controlador, por uma visão, né? Ele vai pedir para salvar, por exemplo, vai clicar no botão salvar. Esse clique, essa ação, vai chamar uma requisição. Essa requisição é trabalhado como eventos. A gente pega esse evento, esse controlador ele vai identificar aquela requisição, de onde que ela veio e para onde que ela tem que ir. Então o controlador ele funciona como se fosse uma ponte entre o que o usuário quer e para onde aquela requisição tem que chegar e o caminho de volta que vai ser feito. Então a visão é o usuário entra em contato com a aplicação. O controlador vai falar, salvar cliente está relacionado com a parte voltada para clientes, a classe cliente, por exemplo. Então o controlador ele direciona essa ação para poder fazer algum tipo de ação no banco, alterar, criar, editar, alterar e editar é a mesma coisa, né? Alterar, editar, excluir uma informação no banco de dados. O controlador então ele pega essa requisição, envia a requisição para o modelo. O modelo vai fazer a ação que tem que ser feita, adicionar, excluir, por exemplo, e isso pode ser controlado, né? Então, se der sucesso ou erro, a gente pode coletar essa informação e retornar para o usuário, que foi salvado, se foi salvo com sucesso ou deu um erro em relação a algum motivo. A gente consegue controlar
a comunicação entre as camadas e o processo que é feito de comunicação, de troca de mensagens entre cada uma. O padrão MVC, de maneira básica, ele trabalha com 3 tipos de camada, que é a visão, que basicamente são as páginas que são criadas, o que o usuário consegue visualizar da nossa aplicação. Os controladores são os que controlam as requisições e as requisições que são feitas para o cliente e o retorno da aplicação para ele. Então, buscar uma informação, o cliente clica em consultar, por exemplo, o controlador vai buscar essas informações no modelo, o modelo vai retornar para o usuário, vai retornar uma lista, né, de informações para o controlador e o controlador retorna para o usuário. Esse processo é a comunicação entre as camadas, essa quebra de camadas de maneira lógica que existe. O que beneficia essa criação, essa separação desses modelos, nesses grupos de informações? Essa separação permite uma acoplagem muito baixa em relação aos modelos, né? Que é baixa acoplagem? É a diminuição da segregação, da união, né? Elas não são muito unidas uma em relação à outra. Isso é bom porque ela permite que a gente possa utilizar principalmente o modelo e os controladores para diferentes tipos de aplicações. Então a gente pode ter uma visão que é uma página web, uma aplicação web que é apresentada para o usuário de maneira online. A gente pode ter também formulários, que vão ser outro tipo de visão, que trabalham basicamente a mesma lógica, que seguindo que vai ser a mesma aplicação, né? Só que para ambientes diferentes, para um ambiente web, para um ambiente desktop. Então, cada formulário pode utilizar os controladores e os modelos do mesmo comportamento, mas a parte web vai fazer a requisição a partir de uma página HTML, né? Vai fazer uma requisição para a aplicação. E desktop já vai trabalhar com os forms, sem ser voltado para a web, comunicando com o controlador e com o modelo. Então, a ideia é só facilitar esse multi-ambiente também. Então, além de facilitar a estruturação lógica, você facilita essa variação de ambientes que você pode ter. Você pode programar web ou desktop utilizando a mesma estrutura. A manutenção fica relativamente mais tranquila porque ela separa a responsabilidade de cada tipo de ação que vai ser feita, né? Visão, controlador e modelo. Então isso dá uma distinção lógica, uma separação, uma estruturação melhor das informações, dos conteúdos das aplicações. Então é um padrão interessante de se utilizar. Ele tem as variações, né? Por exemplo, esse aqui são 3 modelos com 3 tipos de camadas, mas o padrão de trabalhar em camadas pode ir além de 3 camadas, pode ter 4, 5, 7, 10, vai depender da arquitetura definida para poder trabalhar com as aplicações, ou até mesmo de um projeto específico, né? Em relação a sigilo de dados, validação. Então você pode criar camadas intermediárias entre essas camadas genéricas aqui. Isso vai depender do propósito da sua aplicação ou da arquitetura que você trabalha. Então isso é dinâmico e isso é outro critério interessante desse definição lógica de trabalhar em camadas. Então a gente vai utilizar esse padrão MVC para poder nas nossas aplicações ASP.NET. E a gente também vai utilizar o padrão de responsividade, que como a gente está trabalhando com web, atualmente a gente tem muitas variações de tipos de dispositivos que acessam essas aplicações. Então, por exemplo, um notebook, um tablet, um smartphone, são dispositivos diferentes que possuem resoluções diferentes, tamanhos de telas diferentes. Então, a ideia do padrão responsivo é que a aplicação ela se adapte a essas variações de tipos de dispositivos. Isso é bom porque a gente não perde a estruturação do site. Vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo que a gente vai utilizar nas nossas aplicações, que são os templates do Bootstrap. Eles já trabalham com o padrão de responsividade. Então, eu vou pegar um modelo aqui para apresentar para vocês. Vou pegar o template que a gente já vai utilizar na videoaula para apresentar. Então, no site startbootstrap.com/templates, você tem a lista dos templates que estão disponíveis. Certo? startbootstrap.com, você já tem acesso aos templates aqui. Aqui tem um menu também que você pode acessar. Então esse aqui é um exemplo de layout responsivo. A gente pode ver aqui que para o notebook, eu estou gravando no notebook aqui, por exemplo,
Ele mantém o menu aqui, as informações, a estruturação do site, aparentemente normal, né? Ele tem as quebras aqui, as dobras de página em relação ao conteúdo. Beleza, você consegue navegar ele tranquilamente, como se fosse qualquer outro site. Qual que é a diferença do padrão responsivo? Quando você tem uma variação de layout, por exemplo, vou reduzir aqui o tamanho do meu browser aqui, só para poder mostrar para vocês, a estrutura de conteúdo do site ela fica dinâmica em relação à estruturação do site. Então, vamos olhar o menu, por exemplo. Se a gente for acompanhar o menu enquanto ele reduz, ele faz uma quebra aqui e agrupa o menu em um grupo maior. Isso para poder ganhar espaço, porque a gente está reduzindo o tamanho da tela. A mesma coisa acontece com as imagens. Olha que interessante. As imagens elas vão sendo reduzidas de acordo com o tamanho do navegador. E a gente não perde a questão da navegabilidade do site. Então a gente não cria barras de rolagem para todo lado aqui. A gente tem as dobras que, né, verticalmente é até normal, mas o conteúdo, a estruturação dele é dinâmica, né? Então a gente pode trabalhar o conteúdo do site sem perder a estruturação dele. Então é legal, a gente trabalha com os padrões aí já de CSS3, HTML5 para poder trabalhar com esse critério responsivo e basicamente a gente vai utilizar esse padrão também nas nossas aplicações agora. Então pessoal, a ideia dessa primeira videoaula é só apresentar de maneira básica os padrões que a gente vai utilizar, que foram apresentados no MVC, e o padrão responsivo para usabilidade de layout da página. E na próxima aula a gente vai começar a criar a nossa aplicação ASP.NET. Beleza? Então daqui a pouquinho a gente volta já para poder começar a criar a nossa aplicação. Ok? Até a próxima, pessoal. Obrigado.